Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre o jeito errado de acreditarmos no perdão divino ou no perdão que devemos praticar. Por séculos fomos ensinados a acreditar no perdão de Deus como que se o perdão que Deus nos dá, né? Deus, o todo, a fonte criadora, não importa como chame. Mas fomos ensinados a acreditar que o perdão que Deus nos dá é independente do nosso erro, Deus passar a mão na nossa cabeça. Por nós aceitarmos essa ou aquela religião, por nós fazermos isso ou aquilo. Não é bem assim. Devemos entender de uma forma mais nítida como é a coisa. Então, muitas pessoas, por conta desse falso ensino, as pessoas se apegam a acreditar que vão ser perdoados simplesmente por estar frequentando as suas religiões, por estar colocando em prática os seus cultos e dogmas religiosos, por praticar dessa ou daquela forma como a religião impõe. Ou seja, as pessoas acabam tentando barganhar com Deus. Então, se eu sou católico, por exemplo, eu vou acreditar que Deus vai me perdoar se todo domingo eu for para a missa, escutar o padre falar, senta, levanta, ajoelha, oro o terço, faço minhas penitências, tomo minha hóstia, peço perdão, e eu acredito, por conta desse falso ensinamento, eu acredito que fazendo esse ritual, Deus vai me perdoar e eu vou ter uma vida melhorada, etc. Se eu sou evangélico, eu acredito que eu tenho que ir no culto nos dias certos, que eu tenho todo dia que ler a Bíblia, que eu tenho que fazer a oração daquela forma, adorar, dar o dízimo, né, dar ofertas e ter a minha fé, ou seja, trabalhar dentro da obra de Deus, que é para o evangélico envolta somente na religião, na construção do templo religioso, na limpeza, etc. Então, vou acreditar que fazendo isso, que se transforma também num ritual, eu vou ser salvo, eu vou ter uma vida melhorada, etc. E Deus está me perdoando dos meus pecados. Ou se eu sou espírita, eu vou acreditar que eu tenho que ir para o centro nos dias marcados. Se eu sou médium, eu tenho que incorporar, praticar o passe, que eu tenho que fazer e beber a água fluidificada, assistir palestra. E com isso, que se torna também um ritual, eu vou ser perdoado dos meus pecados. Então, percebemos que tudo se transforma num ritual, onde a essência, que é o interior, não fala muito. O que fala mais são as performances teatrais, quase, né? São as cenas que as pessoas fazem externas. Sendo que o relacionamento que devemos que ter com Deus tem que ser em essência. Não tem que depender de um personagem externo. Nós fomos forçados a acreditar que Deus barganha, faz trocas conosco. E isso é errado. Porque o que foi ensinado foi o seguinte, pelo próprio Cristo ou por outros avatares, o que foi ensinado é:
Você plantou, você colhe. Você não planta uva e colhe abacaxi. Que foi ensinado quando Jesus fala ao apóstolo lá, guarda a sua espada. Você não sabe que quem mata pela espada perece pela espada. Então, o que foi nos ensinado é a lei de ação e reação. É a lei do karma, né? A lei da plantação e da colheita. Ou seja, não existe necessariamente esse perdão de você errou, então você está sendo bonzinho aqui, está fazendo um cenário, está representando, criando um personagem. Então, eu vou passar a mão na sua cabeça e tá bom, tá tranquilo, você errou, tá tranquilo. Não precisa se modificar. Porque muitas vezes as pessoas criam um personagem, independente se é católico, evangélico, espírita ou outras religiões, a pessoa cria esse personagem onde tem que representar dentro do seu culto religioso, mas não se modificam internamente. E não é bem por aí. Por exemplo, Jesus disse que, quando foi perguntado quem seria o maior, Jesus trouxe para junto de si uma criancinha e falou: aquele que não se transformar como uma dessas criancinhas não encontrará o reino dos céus. Ou seja, Jesus não quis dizer que se você tem que ir para um culto religioso, tem que ficar preso. Não estou querendo denegrir e dizer que os cultos ou que a religião é errada. Estou querendo ensinar, mostrar que o que mais importa para Deus, vamos dizer assim, né, que o que realmente faz nós sermos perdoados ou nós adquirirmos, conquistarmos o perdão, porque o perdão não é dado de fora, nós conquistamos. Então, o que nos faz conquistar o perdão não é o culto religioso, não é a encenação, o personagem religioso que eu estou fazendo. O que faz conquistarmos o perdão, etc., a nosso comportamento interno, a nossa modificação interior. Então Jesus fala assim, aquele que não se tornar como uma dessas criancinhas, se tornar esforço próprio, mostrando que devemos nos esforçar para nos modificar. Criança é simbologia de pureza. Então, devemos nos purificar para conquistarmos o nosso espaço. Ou seja, aquele que não frequenta um culto religioso, mas reconhece em si os próprios defeitos e os trabalha para se modificar, para se purificar, independente se acredita em Deus ou não, esse vai adquirir, vai conquistar, vai fazer o próprio perdão. Entende? Através da automodificação, da reforma íntima. Então fomos doutrinados errado. Fomos doutrinados a ficarmos dependentes, a criarmos relações espirituais falsas, relações externas, onde, na verdade, só conquistaremos algo a partir do nosso interno. Entende? Eu não estou desfazendo a religião. Estou querendo chamar a atenção para o nosso interior, para o nosso comportamento. Não estou acusando ninguém, não estou generalizando. Cada um se avalie dentro daquilo que está sendo falado. Cada um repense a própria vida, porque devemos estar sempre repensando para ver se estamos mesmo no caminho certo. E vemos, infelizmente, diversas pessoas presas a essa questão de barganha, de criar um personagem externo. Até muitas vezes vemos pessoas inteligentes e com certo conceito, líderes religiosos, presos também na própria barganha, porque foram doutrinados a isso. Vemos líderes que não se modificam interiormente, mas estão ali
com a intenção, acreditando que vão ser salvos, perdoados, etc. O próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, já falamos isso em outro vídeo, ele diz assim: perdoa as nossas ofensas assim como perdoamos. Ou seja, se eu não perdoar, se eu não me modificar, eu não vou ver perdão nem modificação na minha própria vida, no meu próprio ser. Isso mostra que nós conquistamos, que depende do nosso passo interior para conquistarmos algo. Depende da nossa fidelidade, não digo ao sistema religioso, mas fidelidade à nossa purificação e à nossa própria evolução como seres humanos e espirituais. Portanto, esse vídeo é para trazer uma consciência maior sobre a questão do perdão. O que é o perdão? O que é o perdão que Deus nos dá? E o que é o perdão que devemos também dar ao outro? O perdão é: não, perdoa ele, ele roubou, então você pega ele, mas você não prende não, porque você perdoou. Se você prendeu, então você não perdoou. Praticamente é isso que as pessoas acreditam. Então, não há perdão porque você o prendeu. Negativo. A punição, o que façamos ao outro, né, tem que ser no sentido educativo. Então eu posso: fulano me roubou. Peguei ele. Eu perdoo? Sim. Mas ao mesmo tempo eu tenho que dar uma punição como forma de educação. Então vemos que o perdão ou o não perdão, ele está no seu coração. Porque eu posso agir com raiva ou agir com um sentimento educacional. Então vemos que o perdão, que é o verdadeiro, ele é muito mais difícil. Porque o perdão que fomos doutrinados a acreditar, ele é fácil. É simplesmente você passar a mão na cabeça e prender aquele ser ao sistema religioso, criando ali um personagem externo, e ele está perdoado. Mesmo que não seja punido. Ele não precisa se modificar interiormente. Ele só cria-se o personagem e muitas vezes ele modifica o jeito de roubar. Porque hoje em dia ele não mete mais literalmente a mão nas coisas dos outros, mas ele usa do próprio sistema religioso para ludibriar o ser e roubá-lo de alguma forma. Então vemos que criamos um personagem. Ou, por mais que ele não faça, ele ainda quer, mas ele se força a ser um personagem. Então ele não modificou interiormente. Ele pode ter modificado ou está contido externamente para não fazer a coisa, mas a sua mente, o seu coração ainda não se modificaram. Isso mostra uma relação com a espiritualidade, uma relação com Deus falsa. Então esse é o sistema que fomos forçados a acreditar sobre o perdão. O verdadeiro perdão não é assim. O verdadeiro perdão é, por exemplo, para o ladrão que roubou, ele assume que roubou, assume que está no erro, assume o seu erro, aceita a punição que vai levar e se modifica. E se trabalha interiormente, através do nível do pensamento e das emoções, para entender que o que fez foi errado, e aí acabou-se a punição, ele volta a uma vida onde ele vai fazer agora o certo.
Esse é o verdadeiro perdão pelo ângulo de quem errou, do próprio ladrão, do exemplo que estamos usando. Pelo ângulo da pessoa que foi roubada, que pegou o ladrão. Então eu fui roubado, peguei o ladrão e eu vou perdoá-lo. Eu vou puni-lo com o sentimento de educação, de reeducá-lo, tipo assim, ó, vou te punir, mas não estou te punindo por causa de vingança, por raiva, porque eu fui roubado. Estou te punindo porque eu entendo. Não é que você tem que falar isso para a pessoa, é o teu pensamento e o teu sentimento que tem que trabalhar nesse ângulo. Eu vou te punir porque você precisa ser educado com um sentimento de educação, de reeducação. Eu não vou te punir com um sentimento de raiva por ter sido roubado. Então, com isso, eu não guardo em mim a raiva do ato que foi cometido, mas eu trabalho com um sentimento de reeducação e eu o puno com esse sentimento de reeducação e não com vingança. Porque do momento que eu pego ele e fico com raiva, pô, você me roubou, cara, não sei o que, pô, vai ser punido, pô, e vai preso. Então eu estou agindo baseado na vingança. Então percebemos que o perdão, que é o verdadeiro, ele é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso, porque remete a um trabalho interior de ambas as partes, tanto daquele que errou e quer ser perdoado, como daquele que pegou a pessoa no erro e tem que perdoá-lo. Esse trabalho é muito mais complicado. E é um trabalho que remete a uma autotransformação interna de ambas as partes. Esse é o verdadeiro perdão. Não é passar a mão na cabeça. Existe, como falamos em outros vídeos, a concessão. Tipo, você não merece, mas você ganha uma oportunidade? Sim, existe. Mas essa concessão só existe para aquele que já se deu. Mesmo na concessão, a pessoa já tem que se mostrar apto, melhorado. Então, vamos dar um exemplo. Jesus pegou a mulher adúltera, né? O adultério, todos sabemos que é um erro muito grave, principalmente diante da espiritualidade, diante das leis divinas. Principalmente naquela época e naquele período em que Jesus viveu. Então ele pegou a mulher adúltera, falou aquela famosa frase: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Mas depois ele falou assim: mulher, alguém te condena? Ela: não, Senhor. Ele: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ora, então Jesus passou a mão na cabeça dela e deixou ela com o próprio erro? Primeiro, ela já passou o constrangimento de quase ser apedrejada. Então ela já estava pagando, entre aspas, pelo aquele erro. Conhecendo, sabendo que Jesus é um ser de extrema evolução e Jesus conhecia o coração daquela mulher, então Jesus sabia que ela já estava apta a se modificar. Por isso, deixou que a continuasse. E porque também aqueles erros, a forma de pagamento sobre o erro em que aquele povo colocava aquela mulher era uma prova muito agressiva. Então, vamos dizer assim, que em vez de ser apedrejada, a cultura da época pedisse, olha só, você foi adúltero, então você vai lavar aquele banheiro como pagamento pelo erro que você fez, tá? Com certeza, Jesus não ia evitar que aquela mulher lavasse o banheiro. Porque é um trabalho que faz com que a pessoa
se trabalhe também interiormente, tendo que ser humilde, tendo que entender o erro que fez, para então, e tendo que aceitar a punição. Agora, o apedrejamento já é uma outra coisa, muito mais agressiva, etc, etc. Não precisamos entrar a fundo. Então, tudo depende, tá? Mas a concessão, ela só vem quando a pessoa mostra que já está apta a conquistar, a se modificar. Mesmo assim, percebemos que a concessão não é passar a mão na cabeça. A pessoa já está mostrando que está apta. Né? Isso estamos falando no sentido da espiritualidade, no sentido divino, né? Onde a divindade e a espiritualidade conhecem realmente conhece o coração de cada um. Deus conhece o coração de cada um. O próprio Jesus, né, ele diz, quando orardes, entra no seu quarto e ora em segredo, porque Deus conhece o segredo, Deus conhece o seu coração. Então, significa o quê? Deus sabe que quem realmente, Deus ou espiritualidade, etc., sabe quem realmente está apto a se modificar ou não. Hoje em dia temos muitas pessoas que não acreditam nisso. Hoje em dia não, sempre tivemos. Mas infelizmente esses que buscam essas provas, para só depois das provas acreditarem, vão ficar, desculpem a palavra, mas correndo atrás de si mesmos. Até o momento que aceitem certas coisas. Né? Tem muitos que vão falar, mas como faz isso? Como Deus sabe? Como eu vou saber se eu não estou sendo escravo? Se eu isso, se aquilo? Besteira. Isso independente de religião. Tá? Então, a forma certa de acreditarmos, de entendermos o perdão divino é essa. Não busquemos religião, não busquemos sistema religioso, seja esse qual for. Não busquemos os cultos no sentido de acreditar que é uma obrigação. Eu estou indo lá, então estou ganhando perdão. Eu estou indo lá, estou ganhando crédito. Não, você não tem crédito só porque vai, não. O seu crédito vai estar relacionado com o seu interior. Eu vou no centro espírita aplicar passe. Por que eu vou? Porque eu estou me sentindo obrigado, eu tenho que ir a uma relação quase que de emprego. Não, eu tenho que ir porque se não ir, eu vou perder algo, ou então vou deixar de ganhar algo. Eu tenho que ir porque eu estou sendo beneficiado. Ou eu estou indo aplicar o passe, trabalhar, porque com isso eu me auxilio também, eu aprendo, mas muito além eu estou indo servir. Porque aquelas pessoas estão necessitadas. Qual é o meu foco? O outro ou eu? Lembremos que foi dito e que a lei maior é amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar ao próximo vem em primeiro lugar. Por mais que eu esteja cansado, eu vou para o auxílio do próximo, porque aquele está necessitado. Eu estou indo para a igreja, por quê? Porque eu quero ganhar o benefício? Porque eu quero entrar em comunhão e potencializar a energia daquela oração em favor de todos. Porque vamos falar sobre o poder da comunhão, tá? Um outro vídeo. Existe 1, 2, 3, 4, 5. Se existe 4, a energia criada por essa galera aqui, por essa oração, tem um quanto de poder. Se existe 5, 6, 7, 8, 9, 10, o quanto de poder aumenta. E o quantum de benefício, tanto para quem está aqui, quem está presente, quanto para quem não está, também é maior.
Então, sabendo disso, eu frequento por quê? Ah, não, vou frequentar porque eu vou ter ganho e tal, ou vou frequentar para aumentar esse quanto de benefício ao próximo. Consequente é a mim também, lógico. Porque amar a Deus, já falamos sobre isso, né? Vamos dizer que forma um triângulo. Eu amo a Deus, está em cima, acima de todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo. Então, tudo acaba se conectando. Estamos numa cadeia de energia, vamos dizer assim, onde o benefício não acontece se eu não me proponho a auxiliar o outro. E se o outro não se propor ao bem, também o benefício não acontece nem para ele nem para mim. Porque precisa-se fechar a cadeia de força, né? Estamos falando. Então, devemos entender que o perdão, os benefícios, sejam eles quais forem, são conquistados através do nosso interior. Devemos fazer, praticar, andar, buscar, bater, né? Buscar e abrir, e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Foi assim que Jesus disse. Ou seja, devemos ter sempre um sentimento proativo. Espero que tenha auxiliado muito a todos. Compartilhe os nossos vídeos no intuito educativo, né? No intuito de auxiliar com essas mensagens a todos, independente de religião. Por mais que nosso modo de falar possa puxar ou fazer entender mais de uma forma religiosa, buscamos falar de uma forma universalista. Então, acredito que a forma como falamos dá para todos de diversas religiões entenderem. Então, quanto mais educação no sentido religioso, também no sentido religioso, não de uma instituição, de um dogma religioso, mas religioso no sentido de nos religar à nossa essência divina. Então, quanto mais educação nesse sentido de entendermos a nossa essência e no sentido de entendermos como trabalharmos para expandirmos essa essência, isso é melhor para todos. Então, compartilhe, passem para as pessoas esses vídeos, as pessoas que vocês acham que seria bom ouvir, escutar. Vamos estudar juntos, né? Espero que todos tenham gostado. Muita paz.